Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, santo é o teu nome, agradecemos por este texto lido, entregamos nas tuas mãos, pedimos ao Senhor que a tua palavra seja aplicada em nós e que os meus irmãos que estão vendo e ouvindo este vídeo, que esta palavra venha ser edificante para as suas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Meus irmãos, neste último parágrafo do capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo está aqui tratando de duas questões. Uma, das pessoas que se recomendavam a si mesmo, que eram os falsos profetas, e segundo, de um orgulho que ele tinha de ter evangelizado aquela cidade, ser o pioneiro, levado o evangelho para aquele local e transformado vidas ali. E hoje, mediante a este contexto e as críticas que Paulo está levando sobre os seus ombros neste capítulo e no decorrer desses capítulos até o capítulo 13, eu queria meditar com você sobre o seguinte: o que seria de você sem o Evangelho de Cristo? Paulo fala sobre isso, que quando ele se orgulhava até nos limites que estava proposto dentro daquilo que ele fez por aqueles irmãos ali em Corinto. E ele disse, inclusive levando o Evangelho até vocês. O que seria de vocês sem o Evangelho de Cristo? Eu pergunto para os irmãos, o que seria de você sem o Evangelho de Cristo? Você já parou para pensar aonde você estaria se não fosse a intervenção de Deus na sua vida? Você já parou para pensar se realmente você ainda estaria vivo se Deus não tivesse intervido na sua vida e transformado você, transformado a sua mente, transformado o seu comportamento? Nós às vezes paramos muito para reclamar de muitas coisas, reclamar do que está acontecendo no dia, reclamar das questões que estão à nossa volta, que nos atrapalham, que nos incomodam, que nos levam até a tristeza e o choro. Entretanto, você já parou para pensar que se não fosse o Evangelho você estaria pior do que isso? Já parou para pensar sobre isso? Hoje eu quero deixar essa mensagem de reflexão para você. Que às vezes nós pensamos que as coisas estão difíceis, complicadas, depois que nós tivemos um contato real com o Senhor Jesus Cristo. Mas se não tivéssemos, se o Senhor não tivesse nos resgatado, qual seria o destino das nossas vidas? É uma boa reflexão. Você começa sua segunda-feira pensando sobre isso. E se você chegar a um contexto de entender que realmente eu estou melhor do que antes, porque é assim que eu creio, que o Evangelho tem poder para fazer isso, você peça perdão ao Senhor pela a sua fragilidade em queixas e reclamações e comece a caminhar com mais alegria, porque o Evangelho te resgatou. O Evangelho te tirou das trevas e te colocou na luz.
O Evangelho te deu a possibilidade de ter uma vida eterna e não uma morte eterna. O Evangelho te dá esperança em confiar em alguém que morreu por você, que ressuscitou por você. Ninguém no mundo faria isso por você. Você acha que alguém morreria por você? Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou para te dar vida. Jesus intercede por você, por todas as orações que você faz. E a Bíblia fala que esses gemidos que você não consegue expressar em palavras, é o Espírito Santo que está aí decifrando, tirando todo o diagnóstico e entregando na presença do Pai. Essa é a realidade. Você prefere o mundo? Você não vai ter isso. Mas se você estiver em Cristo, o Evangelho vai transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um excelente dia, um início de semana abençoado, no nome santo de Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês.